que é uma gordura saturada presente nos alimentos processados, dá uma olhadinha atrás do rótulo dos alimentos que vocês vão encontrar muito o palmitato. E olha, esse palmitato, que é encontrado muito em pessoas com sobrepeso, com obesidade, também está relacionado a declínio cognitivo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que nós precisamos cuidar deste cérebro complexo que Ele nos ofereceu. Que Ele fala assim: filha, filho, o alimento mais simples que vocês comerem é essencial para que vocês vivam bem. E também Ele está dizendo assim: não precisam de estratégias muito complexas para vocês viverem a bênção de um Deus infinito que ama vocês. Nós estamos celebrando aqui a misericórdia, a bondade, as bênçãos de um Deus que não esquece de nós. E nós podemos glória a Jesus. a esse amor, dizer assim: ainda não estou lá, nós estamos todos na jornada. Mas hoje eu posso comer um pouco mais deste alimento saudável do que aquele. Esse mês eu vou conseguir economizar um pouco, no outro mês também, e vou lá fazer aquela menturação que eu preciso fazer. Peçam a Deus a misericórdia, para que a gente possa oferecer para Ele o que temos de melhor, que é o nosso corpo envolvido no serviço. Para que nós cumpramos a missão, nós precisamos ter saúde. Saúde física e saúde emocional. Para isso Jesus morreu. Porque a salvação que Ele tem para nos estender não deixa de lado a saúde que Ele quer nos oferecer. Que Ele abençoe a mim e a você. E a tudo que é Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um Ministério de Milagres. Bom dia com Jesus! Hoje, quinta-feira, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amados, dia ensolarado, dia gostoso, para a gente poder viver os milagres de Deus em nome do Senhor Jesus. Amados, aqueles que estão entrando aqui no Facebook, né? Aqueles que estão nos ouvindo pelo link da rádio, as ondas sonoras da rádio. Dia 10 agora, sexta-feira, é o nosso aniversário de 15 anos de existência. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estará conosco o pastor Esteve Jacinto. Esse homem vai lá louvar, adorar e também trazer uma palavra dos céus para nossas vidas. Marque esse encontro com Deus, dia 10, sexta-feira agora, às 19h30, para a glória de Deus. Estaremos lá rendendo graças ao Senhor por essa oportunidade de 15 anos de existência. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos confessar, vamos orar, vamos entrar no plano da graça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, respire forte, declare isso com toda a força do seu ser, com toda a força da sua alma, e declare: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou resgatado. Eu sou resgatado. Próspero. Próspera. Perdoado. Perdoada. Saudável. Saudável. Completo. Completa. Talentoso. Talentosa. Criativo. Criativa. Confiante. Confiante. Seguro. Segura. Disciplinado. Disciplinada. Focado. Focada. Preparado. Preparada. Qualificado. Qualificada. Motivado. Motivada. Valioso.
valiosa, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um. Não sou medíocre. Eu sou um filho de Deus Altíssimo. Eu sou uma filha de Deus Altíssimo. E eu vou ser. Tudo aquilo que fui criado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. O que a Bíblia diz. E eu vou. Para onde ela diz. Que eu vou. Senhor Deus, te apresento esse dia, Senhor. Declaro, Senhor, que nenhuma arma forjada, Senhor, contra a vida do teu povo prosperará. Declaro um dia de bênção, de paz, de portas abertas, de livramentos, Pai, na vida do teu povo. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta quinta-feira, nós vamos falar algo que o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer uma forma de divisor de águas nas nossas vidas. Você já viu uma propaganda, faz muito tempo isso, né? Sou brasileiro e não desisto nunca. Quem já ouviu essa frase? E geralmente as pessoas se pegam naquilo dali, em termos de obras, né, de futebol, aquelas coisas que o mundo oferece. Mas eu queria que você declarasse assim comigo. Agora declare com o coração aberto. Diga, eu sou cristão. Eu sou cristão. E não desisto nunca. Mais uma vez. Eu sou cristão e não desisto nunca. Amados, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem, perseverança. Aquilo que nós falamos, insista, persista até a existência. Nós não podemos viver uma vida cristã desistindo de tudo a todo momento. Quando Deus coloca algo em nossas vidas, devemos ir até o fim, até a consumação. Por isso que a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas desistem da sua caminhada cristã de maneira assim, rápido demais. Lutas virão, perseguições virão, e muitas vezes algo acontece. Não é para que a gente morra, é para que a gente melhore diante da situação. Para que possamos apresentar a Deus sempre, sempre, sempre um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amados, em Efésios 6,19 diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Precisamos ser, sim, destemidos em cada palavra que nós vamos declarar. Eu nunca, mas nunca mesmo na minha vida, eu preguei, eu acho, eu penso, eu imagino, não. Eu prego e testifico aquilo que está escrito. Está escrito. E por estar escrito, é essa palavra que vai se responsabilizar. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Essa palavra que é vida, que é eficaz, que dá sabedoria ao mais simples. E nisso, amados, nunca desista. Mais uma vez eu declaro, diga, eu sou cristão e não desisto nunca. Eu sou cristã e não desisto nunca. Nessa intensidade que você possa declarar, quando as coisas acontecerem parando, te paralisando, você declara, eu sou cristão e não desisto nunca. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, está falando com você. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A gente muitas vezes conversa com pessoas, eu principalmente, e as pessoas dizem, não pastor, olha, de bem com Deus, de bem com o diabo. Misericórdia. Não, é de bem com Deus e mal com o diabo. Eu não quero nem conversa, nem coja, eu não quero nem a semelhação, nem o cheiro dele perto de mim. Então, a palavra do Senhor nos diz que devemos ter grande alegria quando estivermos passando por grandes tribulações ou diversas provações. Quando nós estamos sendo provados, é porque o inimigo sabe, olha, nosso olho natural, ele vê aquilo naturalmente. Mas no reino espiritual já existem bênçãos liberadas para você. No reino espiritual já existe a tua provisão. Quando nós temos um exemplo de Daniel, quando Daniel orava 3 vezes ao dia, e teve um momento que ele precisou de discernimento para poder compreender a prisão da Babilônia, né? O cativeiro da Babilônia, ele orou. Naquele momento que ele dobrou os joelhos, a resposta foi liberada. Mas nós estamos vivendo num plano espiritual, onde principados, hostes, eita, agora fugiu o nome do outro, principados, hostes e potestades, estão sempre colocando uma forma de barreira. E nós sabemos que são hierarquias. Aonde Daniel estava, havia um principado, um rei, né? Um príncipe das trevas. E quando o anjo foi, ele foi proibido, ele foi coibido de dizer, aqui você não passa. Agora imagine se Daniel tivesse parado no primeiro dia de oração. Daniel persistiu, insistiu, até que a resposta viesse. Não é Deus que tarda. Guarde em seu coração. Deus não chega atrasado. São as coisas que estão sendo envolvidas todos os dias como perseguição, como forma de acusação, como forma de apontamento. Ontem nós estávamos ministrando sobre isso, que cura só vem quando a gente tira o dedo opressor, o jugo opressor, quando deixamos de falar mal do próximo, quando deixamos de questionar a vida de A e de B. E nisto Daniel ele teve uma forma de constância, 21 dias, jejum e oração. E naquele momento, amados, o que acontece? O anjo vem com a resposta. E o anjo diz, olha, desde o dia que tu colocasse em oração, eu vim. Mas houve uma grande guerra nos céus. E hoje também, nesse momento, na rádio, há uma grande guerra nos céus. Talvez você queira ouvir essa programação, alguém está brigando, alguém está gritando, alguém está xingando, alguém está dizendo alguma coisa, não está deixando você ouvir uma coisa bem interessante, que você é cristão e você não vai desistir nunca. Que Deus é contigo, que o Espírito Santo de Deus, ele está contigo todo momento da tua vida. Emanuel, Deus está comigo. Amados, a palavra de Deus, ela é clara em dizer, se está passando por diversas provações, não tenha medo, persista, insista até a existência. Tiago capítulo 1, verso 3 e o verso 4 diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Amados, na vida do cristão não haverá falta, não vai faltar, vai sobrar. Mas para isto eu preciso continuar firme, constante na presença e na obra do Senhor. As pessoas hoje, elas estão muito fragilizadas, porque não tem um espírito forte. O espírito está fraco, porque alimenta mais a carne. Sabemos que devemos trabalhar, sabemos que devemos correr atrás do nosso pão, da labuta, do dia a dia, mas tem um momento que a gente precisa ter o nosso momento de consagração. Tem pessoas que não têm mais tempo para Deus. E quando não tem mais tempo para Deus, não tem tempo para adoração, não tem tempo para algo. Porque um homem, ele entra em desorganização quando ele perde o tempo de Deus. Sabemos que o tempo tem 24 horas o dia, e você não tira 1 hora para Deus, está complicado. Ou quando você até tem a sua oferta, e você faz tudo que você tem, mas Deus fica por último. É como uma fatia de bolo. A quem você dá o primeiro fatia? A quem você honra. E muitas vezes nós estamos desonrando a Deus no nosso tempo, nas nossas finanças. E muitas vezes o nosso modo de viver fica conturbado demais. E aí você diz, vou parar. Eu já vi pessoas dizendo, pastor, não vou jejuar mais não. Porque quando eu jejum, parece que o inferno se levanta contra mim. Não, irmãos.
É porque quando você está jejuando, sua carne se revolta. Sua carne não quer jejuar. Sua alma, ela não quer jejuar. E nisso o espírito ele é fortalecido através do jejum e oração. A leitura bíblica, o nosso devocional. Quando você não tem devocional na sua vida, seu dia começa já errado, né? Você já começa o dia tendo somente trancos e barrancos. E sabemos que aqueles que estão em Cristo, os caminhos são aplanados, pastos verdejantes, águas tranquilas, e à sombra do Onipotente você descansará. Há um divisor de águas para quem serve. Malaquias capítulo 3, verso 18 diz: então vereis mais uma vez a diferença de quem serve a Deus e daquele que não serve. Quem serve a Deus anda em integridade de vida, de cabeça erguida, não altivo ou orgulhoso, mas sabendo que olhando para o alto, o consumador da sua fé e da sua vida. Sabemos que tudo aquilo que o homem faz com a direção divina, o inimigo vai tentar, veja bem, tentar, mas não vai conseguir. Porque maior, bem maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vivemos num mundo de tribulações, de guerra, contenda, dissensões, e aí nós vamos ver quem é da paz e quem não é. Quem suporta a pressão. O azeite, ele é extraído da oliva, e naquele momento, o tempo mais antigo, era uma pedra de moinho enorme. As oliveiras eram colocadas azeitonas debaixo dela, e quando ela passava, ela saía aquele óleo. Mesmo assim somos nós. Quanto mais pressão, mais azeite, nós estaremos sendo extraídos de nós. Mais perfume suave, nós estaremos exalando dentro de nós. Temos a mente de Cristo para que possamos vivenciar aquilo que é verdade, que nos liberta. O mundo lá fora, ele nos vê. Nós somos um livro aberto. Quando nós estamos bem, isso eu digo bem, não é financeiramente, é bem emocionalmente. Quando nós estamos bem, andando em novidade de vida, onde nada e ninguém vem tirar a nossa paz, o povo vai dizer: que paz é essa? Essa é a paz que excede todo entendimento. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Amados, voltando aqui para o texto de Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Eu já fui muito provado, ainda também sou. Não digo que estou imune a isso. Cada dia é uma provação diferente. Cada dia é um demônio diferente se levanta. Cada dia é um moído diferente, né? É uma coisa que vem para tirar você a paz, a alegria. Você está bem. Aí pensar que não vem um narcisista da vida cutucando você para que você perca a sua paz. Entenda o que eu vou falar. Quando nós estamos andando em uma visão, isso se chama Deus ordena a bênção. Quando quebramos a visão da unidade, é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se afaste. Brasas, elas só têm poder quando estão juntas. Brasas vivas, isso que o Senhor quer que sejamos. E nisto, quando vem a primeira prova, ou a primeira forma, os crentes Nutella: vou parar, vou desistir. Mas nós somos cristãos e não desistimos nunca. O próprio Jesus é exemplo. Ele não desistiu daquilo que foi chamado. Ele suportou toda prova, toda forma de humilhação, toda forma de acusação, e ainda por cima, morreu nu, numa cruz, por mim e por você. E aquele homem chamado Jesus ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos que nós precisamos ter chaves espirituais para que a nossa vida possa abrir portas sobrenaturais e naturais. Quero dizer para você que em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, a Bíblia Sagrada diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é o que acontece na minha vida e na sua vida. Essas partes aqui, pressionados, desanimados, perplexos, desesperados, perseguidos, abandonados, abatidos, destruídos, todo mundo vai viver por isso. E aí onde vem a diferença? O divisor de águas. Quem habita em você? Se é o Espírito Santo, isso aqui você vai levar tranquilo. A cruz do cristão não é pesada. Jesus diz: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando seguimos a Cristo com interesse de coração, a nossa vida vai se tornar mais fácil.
porque sabemos que os caminhos são aplanados, pastos verdejantes, as águas são tranquilas, e nós iremos descansar debaixo da sombra do Onipotente. Por isso que eu não desisto. Eu tenho um galardão a ser recebido. Eu tenho uma coroa a receber. E não é aqui na terra, é nos céus. Se nós buscarmos a Deus de inteireza de coração, de verdade, com o coração contrito, quebrantado, Deus não vai desamparar. Ontem nós tivemos uma palavra sobre o jejum que Deus quer. Este é o jejum que eu escolhi. Que você desate o jugo opressor. Que você pare de apontar a vida do próximo. Cuide da sua vida. Você já carrega uma cruz que talvez você não esteja nem carregando mais. Tão pesada que é. Por causa de tanta opressão que você está causando para que as outras pessoas sejam más. Mas quando você começa a olhar para Cristo, sua cruz se torna leve. E aí eu posso dizer, não desisto. Não desisto, porque eu sou um cristão. Como Cristo, devemos andar nos seus passos. Não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem muito menos para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Corro para o alvo, que é Cristo Jesus. Essa vitória que nós possamos ter. Romanos 5,3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que tribulações produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amados, persevere, não desista, insista, persista até a existência, para que você possa vivenciar dias de céus sobre a terra. Maior, bem maior é aquele que está em nós. Outra chave que eu quero dizer para você nessa manhã, está lá no Salmo 43, verso 4 e verso 5. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus. Meu Deus, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Amados, a chave é você ficar no altar, é você ficar firme, constante, abundante na obra do Senhor. A chave é não desistir. O Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus está comigo. Como aquela música, né, bem cantada agora, aquela irmã Nelly, angolana, né? Jesus está lá. Nas horas mais difíceis, Jesus está lá. Trago para você também aquela analogia aquela poesia Pegadas na Areia, aonde o autor começa a ter uma visão, um sonho, e os dias bons, Jesus caminhando comigo e com ele, e ele olhava e via as duas pares de pegadas na areia, e tem um momento que a vida dele começou a ficar conturbada, perturbação, aflição, perseguição, e quase que ele desvanece, e ele olha e vê que Jesus não estava lá. E ele indaga a Jesus: Jesus, onde é que estava o Senhor na hora que eu mais precisava? Aí vem a resposta daquela poesia: no momento que você mais precisava, eu te colocava nos braços. Amados, nós não estamos só, por isso que não desista. Deus não desampara os seus, Deus não abandona os seus. Continue mais um pouco e você vencerá. O motivo para que a gente possa ser perseverante na palavra de Deus e na vontade de Deus. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Persevere, meu irmão. Hebreus capítulo 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Não retroceda. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que essa palavra possa trazer para você um norte de sabedoria para a tua vida. Quando você está fazendo as coisas de Deus, de todo lado você vai sofrer perseguição,
acusação, mas não olhe para os lados nem para trás. Teu olhar tem que ficar: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, nessa quinta-feira, para a glória de Deus. E não se esqueçam, sexta-feira, amanhã, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé, estará conosco o pastor Estevam Jacinto, nessa comemoração de 15 anos. E eu lhe digo bem claramente: se estamos de pé, é porque Deus está conosco. Se até aqui estamos nessa pegada, é porque, Emmanuel, Deus está conosco. Deus nos ajuda. Amém? Quem interagiu com as pessoas que interagiram conosco nessa manhã de quinta-feira pelo WhatsApp? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Valéria Fernandes, Vilma, Zéza e os Cecílio, meus pais. Irmã Célia, Newton, Ayana, Valéria Vila, Genivalda Dias, Vânia Pereira, Irmã Célia, Cícera Maria, Edinalva, Alexandro, Carla Patrícia, Alexandro, Lúcia, Nilda, Joelma, Manuel, Neuza, Claudilene, Silvana, Adriana, Severina Lira, Jussiara, Alessio, Geisa, Irmã Cleonice, Leandro, Alexandro, Fátima Macena, Gabriele, Lourdes, Aretussa, Sandra Alves, Arielle, Silene, Cineide, Mônica, Erilson, Nalva, Laininha e João Filho. Amados, temos aqui pelo WhatsApp, né, da rádio, que é o 998195656. Andresa, orar por Davidson, sofreu um acidente de moto e vai passar pela cirurgia na coluna. Josilene Barbosa, orar pela saúde e família. Eden, lá do sítio de Lages, orar pela sua família. E Cida, lá de Taquara, orar pela saúde da sua família. Nós vamos orar nesse momento, que você possa crer na intervenção divina sobre a tua vida, daquilo que tem te fustigado demais, né? Te acusado demais, te oprimido demais, que o Senhor possa te dar o escape, que o Senhor possa te dar refrigério, óleo de alegria sobre a tua cabeça. Senhor Deus, o Pai Celestial que está nos céus, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor Deus, não no meu mérito, mas nos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, trazer uma forma de paz, trazer uma forma, Senhor Deus, de alegria, Senhor, trazer uma forma, Senhor, de escape para essas pessoas que estão passando por situações adversas, por esse jovem que vai ser operado, que o Senhor possa usar os médicos para fazer esta operação, que a tua mão seja a mão do médico, Senhor. Declaramos também sobre as famílias uma forma de paz, de alegria, de bálsamo, de refrigério. Declaramos, ó Pai, não a vontade do homem, mas a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E também eu te peço, Pai, da autoridade de Jesus Cristo, aqueles que estão enfermos, doentes, fragilizados, ó Pai, na alma, no corpo físico, aqueles que não têm mais estrutura, Senhor, estão dizendo: Senhor, me leva. Pai, dá uma segunda chance a essas pessoas, para que elas possam também te reconhecer como Senhor e Salvador. Senhor, que esta palavra não volte vazia, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Deus, a palavra é tua, que o Senhor possa trazer agora respostas de orações para muitos que estão aflitos e gritando por socorro. Vai lá, Espírito Santo, conforta, dá sabedoria, dá uma estratégia para que eles possam sobressair a cada problema financeiro, familiar e de saúde e também de ministérios. Senhor, aplana os caminhos do teu povo, para que possam resplandecer a alvorada sobre eles, e a luz brotará, como a cura brotará rapidamente. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diz, amém. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Amanhã às 19h30 da noite estaremos no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vidas.
Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida. Que nos faz marchar em autoridade divina. Que nos faz correr para a vitória. É que isso que eu oro e que agradeço. Em nome de Jesus. Crê em milagres. Eu sou um milagre. Shalom, Deus, é a tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você? Dia de paz.